Esse programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. É isso mesmo! Agora sim, estamos ao vivo! 18 horas e 30 minutinhos para você de casa. Que alegria poder comunicar com você que está aí do outro lado da telinha, pronto para acompanhar jogos da NBA e muito conteúdo legal. A trilhinha tá aí. Muito obrigado pelo seu carinho, muito boa noite. Espero que sua quarta-feira tenha sido diferenciada, única, porque foi assim a minha e agora eu vou poder compartilhar um pouco dela com vocês aí do outro lado. Mas antes de tudo, o meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento e muita alegria e alta astral para poder levar até você aí do outro lado da telinha que está pronto para receber esse programa Placar Esportivo. Ah, e detalhe, viu? No site abaixo é onde você pode acompanhar essa live do nosso programa. É, meus amigos, lá você vê em simultâneo e também te digo mais. Nessa live você pode desfrutar de notícias que tem no nosso site. A plataforma placaresportivo.tv.br é a sua nova casa do website. Vamos juntos, o programa está apenas começando. Vamos até às 19 horas e 30 minutos com alta astral, entretenimento e hoje com a presença ilustre de um grande amigo e ídolo da nação colorada. Até arrepio de falar dele, porque estava presente em 1999 em um jogo épico. Já, calma aí. Mas antes vamos apresentar ele que está aqui conosco sempre há mais de 3 anos. Ele que é um comunicador nato e também vai direto ao assunto. Esse é Renato Sobrinho. Opa, é aqui comigo, grande Danilo Dias. Um abraço, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo carinho, a receptividade. Fazer parte da equipe Placar Esportivo é uma honra. E ó, a gente tá aqui nessa quarta-feira, rapaz, 2 de abril. E que honra você disse, hein? Daqui a pouco você vai apresentar o nosso convidado. Tenho certeza que você, torcedor colorado, vai ficar feliz, porque esse cara fez história com a camisa do Tigrão, né, Danilo? Fez mesmo. E o Tigrão é o nome da semana, Renato Sobrinho. Vila Nova, né? Campeão goiano de 2025. E nada melhor que receber ele, certo? Ah, claro, não tenha dúvida. Até porque, além disso, o Vila estreia essa semana também. Assim como o Goiás e Atlético na Série B. E ele vai trazer muita coisa acerca da experiência dele com a camisa do Vila, né, claro? É isso mesmo. O nosso convidado que já esteve aqui no nosso programa. Um amigo que eu fiz enquanto comunicador. Nos conhecemos e, graças a Deus, pudemos ter uma sintonia muito bacana. Eu, enquanto amante do futebol, tenho ele como ídolo, porque estive presente num dos maiores jogos que eu assisti pessoalmente. Estamos falando de um craque, um cracaço que percorreu o mundo exterior, sendo considerado um dos grandes sheiks. É isso mesmo. Ele vai contar pra gente como foi a experiência lá nos Emirados até os dias atuais, sendo sempre bem lembrado pelos sheiks árabes e também o povo que ama ele. Recebam com muito carinho Anderson Barbosa, o craque. Boa noite, ídolo. Boa noite, Danilão. Um prazer participar com vocês do programa aqui. Maravilhoso, com a audiência. E sem palavras pra você, né? É um prazer enorme aqui participar com você sempre. Anderson, vamos juntos nessa hora de programa. Obrigado primeiramente por estar aqui e ter aceito o nosso convite. O Vila Nova se sagrou campeão depois de 19 anos. Anderson, como foi a sensação sua do lado de fora? Ver como torcedor, aquela paixão do torcedor colorado que lotou o estádio, contrariando todas as estatísticas que diziam que o Anápolis era o grande favorito. Primeiramente, eu que agradeço, Danilo. Eu moro ali no Jardim Goiás ali e a torcida do Vila é impressionante. Eu acho que mais ou menos umas 3 horas já estava tudo engarrafado ali. E eu acho que esse título, independente do que os jogadores fizeram dentro de campo, a torcida não parou em nenhum momento, incentivando. E eu acho que o Vila mereceu. E eu acho que passou do tempo, né? 19 anos, quase 20 anos sem ganhar um título goiano. A torcida que o Vila tem, a estrutura hoje que o presidente está botando pro Vila Nova, não pode passar esses 19 anos sem ganhar um título. Eu acho que todo ano o Vila teria que brigar e teria obrigação, pelo menos, ganhar um ano sim e outro não. Eu acho que seria no mínimo isso. Mas estou feliz pela torcida colorada, pelo Vila ter sido campeão. É isso mesmo, vamos escorrer junto com ele, o ídolo que marcou um daqueles golaços. Um não, foram 2, né? Quem não lembra daquele jogo, hein, Renato? 2 gols, hein, Renato? Rapaz, e que jogo, né? O torcedor colorado não esquece. O do Goiás também não, por incrível que pareça, né? Gostando. Até os dias atuais, hein? 28 de março de 1999, sabia? É? E sabe por que eu sei disso? Por quê? Porque depois daquele jogo que o Goiás perdeu, o Goiás foi lá na Vila Belmiro, pegou meu Santos e ó, peia. Foi? Ganhou? Ganhou do Santos, tava perdendo. Na Copa do Brasil, na sequência, o Vila veio 5-3 do Goiás, de virada. Tava perdendo por 3-0, todo mundo sabe do 5-3.
E aí, logo depois do jogo, um jogo subsequente do Goiás, o Goiás foi até a Vila Belmiro, estava perdendo um jogo de Copa do Brasil, ida e volta, perdendo de 2-1, fez 4-2 e eliminou o Santos. Certo. E aquele jogo antes, esse fatídico 5-3, que nós daqui a pouco vamos poder relembrar ele. O Goiás tinha um timaço, em Fernandão, Araújo, Alex Dias. Rapaz, era era um time muita assim. gente. Como que era aquele jogo antes? Fala pra gente. Caraca, eu acho que o pessoal que torce pro Goiás, eu acho que não pode esquecer daquele time que o Goiás tinha, né? Esse cara era bom, né? Era o Alex, eu acho que o Fernandão. Exatamente. Era o Josué. Nossa. Então, o Araújo. Então, o time do Goiás. Quem viu o time do Goiás jogando aqui 20 anos atrás e viu os jogadores hoje jogando no Goiás, acho que até meio desanima, né? Fala, não é possível. Eu vi Araújo, eu vi foi Fernandão. É verdade. Mas, independente de tudo, eu acho que eu torço muito pro futebol Mas o goiano. Vila tinha um bom time também, sabia? Tinha. O Anderson tava lá, tava o Sabino, tava o Arlen no gol, tava o Moisés, o Léo Valença fez o gol lá. O Tim tava? Tim tava. O Tim também tava. Tá, mas nesse Tava jogo o tio ele não Luciano jogou, né? também. Luciano fez o quinto gol. Fez o quinto gol. Cobertura. O Tim não jogou esse jogo? Caracas, eu não lembro. Não, tava fora. O Tim, o grande Carlos Eduardo Pereira, meu amigo Tim. A lesão de 70 que pegou ele daquele Ele jogo. gostava do DM, né, tadinho? Coitado. Ó, tinha o Verona, que foi personagem simbólico. Eu acho que o Verona foi expulso no primeiro tempo. 10 exatamente. minutos no primeiro tempo foi expulso. Agrediu. O Verão tava pilhado demais. Acho que o Tata era o técnico, o professor Tata, que Deus o tenha, grande treinador. Grande treinador. Né? Cara do do bem auxiliar demais. muito tempo do Muricy Ramalho. Exatamente, trabalhou vários anos com o Muricy junto. Bom E treinador. o Vila tinha o Carlos Roberto, no lateral direito, esquerdo. Não lembro. Eu lembro. Vladimiro Vlad, presença, fez o pênalti. Vladimir. Quem fez aquele gol de falta? Luizão. Isso, exatamente. Volante. Luizão, Sim, exatamente. foi o quinto, né? Foi. Um bom Não, volante. quarto Luizão. gol. Foi o quarto gol. O Luciano fez o quinto. Antes, sem sombra de dúvidas, teve algum outro jogo que te marcou tanto quanto aquele? Aqui no Brasil, não. Não? Eu tive uns 2 jogos também lá fora, lá nos Emirados que eu joguei, que também me marcou bastante. Pela Mas dificuldade do jogo? Como foi? Exatamente, pela dificuldade do jogo também, mesma coisa, acho que tinha umas 50 mil pessoas também no estádio onde nós estávamos jogando. E conseguimos esse feito também, eu participei desse feito. Nós estávamos perdendo de 1-0 e eu consegui empatar e a gente ganhar nos pênaltis um título também, que foi uma final. Copa, como se fosse a Copa a Copa Brasil, só que lá é a Copa do Presidente. Uau. E nós conseguimos ganhar. Eu tô com tentando dois aqui, eu tô gols, hein? conseguindo escalar o Vila aqui. Daqui a pouco eu tento escalar o Goiás. A minha cabeça tá velhinha, mas eu consigo. Então, daqui a pouco eu vou trazer. porque nós separamos os lances pro Anderson Tá bom. lembrar disso. Claro, que Ô, bom. Renato, mas só entre nós aqui antes de chamar o intervalo. Decidiu na final, fez o gol do empate e o da virada. Será que ganhou aqueles Rolex grandão e a mala? Lá? Lá? No Shake? Não ganhou. Claro que sim, velho, claro. Tem essa cultura, né, antes lá? Não, é uma forma de presenteá-lo. Por incrível que pareça, eu ganhei um relógio e minha esposa também. Ganhamos um Cartier. Olha aí. Pós-jogo, já eles dão assim? Não. Foi quando eu fui campeão. E eu sou muito grato também, eu fui campeão. E ele me deu, além de ter me dado esses 2 presentes pra mim e pra minha esposa, ele deu pra gente também 7 dias naquele hotel, no Borges, lá na praia. Ele falou, você só paga só comida e só tem café e hospedagem. Eu falei, tá bom, não tem problema não. Tá ótimo, a alimentação lá no Burj Khalifa. No Borges Khalifa, eu fiquei 7 dias com ela. ele me Eles deu esse gostam de presente. retribuir esse carinho Sim. presenteando. Eles gostam muito. Não só eles, mas alguns torcedores também. Tem muita gente também que eles gostam. Também, às vezes, você tá ali no shopping comprando alguma coisa e tal. Aí tem o cara e... eu tava também no shopping comprando numa loja lá de roupa lá também. Uma loja famosa. Aí, quando eu vi, eu peguei uma calça, peguei uma camisa, peguei algumas coisas. Aí, quando eu olhei, o cara... eu paguei pra você. E, tipo assim, a gente não pode negar porque eles se sentem mal. Ofensa, né? Exatamente, ofensa. Então, eu falei, tudo bem. Tá bom, fazer o quê? O homem era artilheiro, matador. Imagina o tanto de presente que os torcedores não davam pra ele, né? Não, mas eu agradeço até hoje. Até hoje você é lembrado lá. Sim, todo ano, não esse ano agora, todo ano eles mandam passagem pra mim, pra minha esposa, de business class, pra gente ir lá. Que geralmente o pessoal que é supervisor, diretor lá, são os jogadores que jogaram comigo, né? Olha. Então eles sempre lembram, eles sempre mandam. Por incrível que pareça, só o ano passado que eu não fui, mas todos esses anos que eu estava aqui, todo ano chega a época, essa época agora de abril, maio, que são as finais dos campeonatos, das Copas, aí eles me convidam. Tô esperando agora ver se eles me convidam, né? Não, vai convidar. Esse carinho, esse reconhecimento, aqui no Brasil você não tem tanto quanto lá? Não. É cultural. É porque também passou aqui, a gente sabe como é que é futebol, né? Você passa 1, 2 anos, o cara já te esquece, um ou outro Principalmente lembra. Aqui, lá, não. Então, eu tô te falando, aqui no Brasil a gente tem muito essa, esquece bastante. E porque também surgem vários jogadores também, acabam. E lá não, lá eles têm esse reconhecimento que é impressionante. Tem mais de 10 anos que eu voltei e até hoje eles dão reconhecimento. Eu fico grato por isso.
E sempre que vou, eles me acolhem super bem e eu fico muito feliz. Isso é bonito, é a história de um ídolo colorado, Anderson Barbosa, que está aqui conosco e vai discorrer muito sobre os assuntos, sobre o Campeonato Goiano, qual a visão dele, tecnicamente e taticamente dos times, o que esperar de Vila, Goiás e Atlético ao longo da Série B. E também vamos ver os gols da Libertadores, Sul-Americana, NBA. Então sabe o que você tem que fazer, né? Me dê 2 minutinhos e se prepare, porque na volta nós vamos diretão até às 19h30. Até já! Estamos de volta com muita alegria e ao lado de um ídolo, Anderson Barbosa, o craque da nação colorada. Daqui a pouquinho ele vai contar mais histórias pra gente aí e analisar tudo sobre o Campeonato Goiano. Mas antes, ontem tivemos um atropelo, rapaz. Que isso? O Racing veio e atropelou o Fortaleza. Veja aí. Voivoda não conseguiu encaixar o time e o Racing atropelou Anderson Barbosa. 3-0 e pode ser um dos candidatos ao título da Conmebol Libertadores? Eu já vi o Racing jogar umas 3 vezes. Eu vi ele jogar contra o Botafogo. Vi esse jogo de ontem também. Eu acho que é um time que vai chegar. É? Renato, sobrinho, o Racing atropelou o Fortaleza, que tem um treinador longevo. Pois é, que é argentino também, né? O detalhe é que o Racing não tá bem no campeonato argentino, não, hein? Tá lá meio de tabela ainda e fazendo um grande momento na Sul-Americana. É um time, né, talhado para esse tipo de competição. Os brasileiros que abram, né, o olho, porque senão esse time do argentino pode chegar realmente, chega forte, chega pesado. Alô, Danilo, fala pro Anderson Barbosa que meu xará, Wanderson Carvalho, zagueiro, foi campeão com ele na última Copa Flávio com o time do Milan. Foi, Eu acho que tem uns 6 anos, eu jogava esse campeonato amador aí, 6, 7 anos, acho que foi isso mesmo. Ele é um ser humano acima da idade. Ah, é? É. Que isso, tá dando aula até agora, hein? A idade não chegou pro homem, não, é craque, Renato. Alô, Danilo, parabéns, o Anderson é eterno ídolo da nação colorada. Estamos acompanhando em umas o programa. Obrigado, é o Alexandre te mandando um abraço. Um abraço, Alexandre. Alô, Danilo, aqui é o Raimundo de Samambaia Norte. Parabéns, o Anderson é ídolo... No Gama também, né? Eu sei, lembrei disso agora. Ele é ídolo nosso Gama, também. assim. Você está falando muito só do Vila Nova, mas aqui também ele é reconhecido até hoje. Gamão. Eu sou o cara que tem mais gols pelo Gama. Até hoje. E o do Vila também, sabia um deles, né? Você sabe disso, né? Ah, mas eu não sei. Porque dessa estatística depois eu vou te apurar. Mas é você, o Túlio, maravilha, e eu acho que o Bé. Os caras, assim, em termos de longevos, jogadores que fizeram gols com a camisa colorada. Você tá entre eles. Tá. Do Vila eu nunca chequei, que eu nunca fiquei sabendo. Você foi um artilheiro umas 3 vezes, do Gama, porque o rapaz uma vez me mandou. Ele falou assim, o cara que mais tem gols aqui no Gama é você. E você é de lá? Tá. Eu sou de Brasília, né? Você é de Brasília? Não do Gama, né? Eu sou ali do Núcleo Bandeirante, né? Pô, legal. Mas jogou lá, começou lá, Anderson? Comecei no Guará. Eu tinha 16 anos, comecei no Guará. Aí, antigamente, era aquela época infantil, juvenil, júnior. Aí eu tinha sido artilheiro do júnior com idade de juvenil. Aí eu já subi com 16... Aí eu subi com 16 anos pro profissional. 16 anos eu já tava no profissional. Olha só, hein? Que coisa. Aí o Gama me comprou... Aí eu fui pro Gama, que o Gama me comprou, eu fui pro Gama. E você tá num momento que foi bom, que o Gama tava disputando o campeonato em evidência, como jogou a Série A, né? Não, mas o Gama tem uma torcida também, um estádio bom, sim, mas já fui jogar. Eu não entendo até hoje porque o Gama não emplacou. Eu imagino que tem alguma coisa a ver com peitar a confederação, como aconteceu. O Gama foi muito prejudicado também, viu? Muita coisa aí. E já eu quero saber como você veio parar no Vila Nova. Fechou? Fechou. Então, daqui a pouquinho. Porque ontem, além da Conmebol Libertadores, tivemos brasileiros também na Sul-Americana. E não é que deu um empate, uma vitória, uma derrota? Veja aí. Cano foi o homem-gol e o Flusão saiu vencendo um adversário difícil que é o Once Caldas lá na Colômbia. Foi o melhor brasileiro em campo, Anderson Barbosa. Apesar que o Atlético Mineiro massacrou-se esse ano e não conseguiu fazer o gol, né? O Fluminense já começou bem, né? Trocou o treinador. Marcão no comando, né? O treinador tava arrumando problemas com todos os jogadores, né? Eu acho que ele já aquele treinador, eu acho que é tipo aquele treinador estilo Luxemburgo antigamente, né? Que gosta de arrumar problema com os caras que tem um pouco de moral. Aí acaba prejudicando toda a equipe, né? E o Cruzeiro saiu derrotado, Renato. O vice-campeão da Conmebol Sul-Americana contratou Fagner, Cássio, Gabigol e foi ontem e perdeu fora de casa. Na apagar das luzes. Estava jogando bem, até conseguiu criar várias situações, mas acabou no último lance, né? No apagar das luzes tomou o gol. E aí, assim, é uma expectativa ruim, porque o Cruzeiro é um time que a gente credencia ele como, pelos investimentos que fez, um time que é para brigar por conquistas desse ano.
É isso mesmo. E daqui a pouquinho tem a estreia de 2 grandes clubes do nosso país. Um é atual campeão da Conmebol Libertadores. Vai estrear fora de casa. Já o outro não conseguiu garantir vaga na Conmebol Libertadores e foi para a Sul-Americana. E assim fará sua estreia daqui a pouquinho, hein? Em menos de 9 minutos dentro de São Paulo, na Neoquímica Arena. Veja aí. Meus amigos, e daqui a pouquinho tem confrontos. O San Antonio não é o Spurs lá dos Estados Unidos, é daqui mesmo, tá? Da América do Sul. Enfrenta o Olímpia do Paraguai, o Vélez Sarsfield vai jogar com o Peñarol daqui a pouquinho, o Talleres recebe o São Paulo lá na Argentina, em Córdoba, jogaço, hein? Jogo duro. Universitário do Peru recebe o River Plate, Universidade do Chile em Santiago recebe o Botafogo, o Atlético Nacional recebe o Nacional do Uruguai. Anderson Barbosa, estreia de 2 brasileiros na Conmebol Libertadores. O Talleres recebe o São Paulo e o Botafogo visita a Universidade do Chile. O que você vê? Eu vejo o Botafogo, eu acho que ele fez um campeonato carioca ruim, mas agora eu vi jogando contra o Palmeiras, jogou bem. Eu acredito. E o Corinthians deu aquele, como diz, né? Deu azar, que levou 3 gols lá do Barcelona, não conseguiu reverter o placar, mas eu acredito também vai brigar pela Sul-Americana também. Renato Sobrinho. 2 times que estreiam na Conmebol Libertadores fora de casa. O São Paulo pressionado ali com o Zubeldia e o Botafogo que visita Santiago, onde enfrenta a Universidade do Chile. O Botafogo tem um desafio menos difícil, porque jogar lá contra o Talleres em Córdoba sempre é uma situação adversa. Mas eu espero que os 2 brasileiros possam ir bem, né? O Botafogo, como o Anderson já destacou, evoluiu dentro desse campeonato brasileiro pela primeira partida contra o Palmeiras. O campeonato carioca foi realmente muito mal e agora é a hora de secar o bagaço. O São Paulo é o seguinte... Estão falando aí nos bastidores, se não ganhar, se não começar bem isso aí, pode ser que o Zubeldia nem termine esse campeonato. E por falar em Conmebol Libertadores, com o oferecimento da Líderbet, temos aqui, lá em Córdoba, o Talleres, que é um adversário complicado, tá pagando 2,22, o empate 2,86 e a vitória do tricolor paulista 3,45, hein? Favoritismo total pro Talleres. Aproxima seu celular desse QR aqui ao lado, você já vai ser direcionado para a melhor casa de apostas, a 100% regulamentada. E também não podemos esquecer do time atual campeão da Conmebol Libertadores, que vai visitar a Universidade do Chile, lá em Santiago. A odd para o time mandante, 3,7. Para o Fogão, que é favorito, 2,7. E o empate, produção, 3,28. Desfruta, vem conosco e aproveite a Sul-Americana. Aproxima sua câmera ao lado e você pode desfrutar de uma casa 100% regulamentada. Aproveitando a audiência, mandar um forte abraço ao Eli, ao Sheldon, todos da equipe da Líderbet, que está aqui conosco no nosso programa Placar Esportivo. Muito obrigado e foi muito bacana essa tarde em que estivemos reunidos aí neste dia de hoje, quarta-feira. Tem confrontos da Sul-Americana também, produção. Põe na tela, deixa eu ver aí como que são os horários. O Corinthians, que entra em campo dentro de 5 minutinhos, vai enfrentar a equipe do Huracan. O Melgar lá no Peru recebe o Vasco. O Sport Luquenho recebe a equipe do Grêmio. O Vitória, depois de 9 anos, foram 9 anos de ausência em competição internacional, recebe a Universidade Católica. Universidade Católica de onde? Do Chile. Do Chile, né? O Racing do Uruguai recebe o América de Cali e o Atlético Grau recebe o Godoy Cruz. Os times brasileiros, Anderson Barbosa, qual tem a tarefa mais fácil? Eu acredito que o Corinthians. Em casa contra o Huracan? Corinthians em casa tá sendo... O Huracan é da Venezuela, não é isso? Não, Argentina. Argentina? A Argentina já é meio complicado. Acho que era da Venezuela também, que é tanto nome, né? Da Venezuela. E o Grêmio? Vocês estão esquecendo do Grêmio também? Tem tradição, não? Mas eu acredito mais em casa o Corinthians. O Corinthians tá também daquele embalo de campeão paulista, já tá nessa... E tem o Depay, né, que é o cara que tá jogando muito. O Anderson jogava de terno, além de ser um bom moço, jogou muito no Gama. Abraço, é o Carlinha Napolino, tá lá em Brasília acompanhando o programa, Tá lá em Ceilândia, o Carlinha, acompanha todo dia nosso programa. O Gama, eu acabei de falar pra você aqui, o Gama tem uma torcida também fenomenal. A gente tinha bons jogos lá no Gama, dava 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. E até hoje eu fico torcendo pelo Gama, que o Gama possa dar um upgrade lá, subir pra série C, depois Série B e o Gama foi campeão andando agora. Foi campeão em cima do Capital, né? Esse ano, né? Sim. Até o Glauber teve aqui, você lembra? Ele falou, saiu, foi demitido, saiu e não ganhando. Anderson, você lembra quando você estreou no Vila Nova?
Cara, no Vila Foi Nova contra eu acho quem? que eu estreiei contra o Curitiba. O Curitiba tinha feito um time. O Curitiba tinha feito um grande time, tinha gastado não sei quantos milhões você fez lá. gol nesse Olha isso aqui. Eu fiz o gol aqui e nós empatamos lá. Olha o eu acho Reis. que eu dei o passe pro gol também. Foi também, exatamente isso. Olha o Reis, você tá com memória boa aí, não? Eu tô Mas, pô, memória é excepcional mesmo. Olha o Reis, pergunta pro Anderson que ele estreou contra o Curitiba numa quarta-feira. Aí, ó, A Copa energia do do Brasil. estádio apagou. Ele fez o gol e depois, quando a energia voltou, apareceu um gambá dentro do estádio. Sou isso é Serra Vila-Novense Dourada. desde 73. Foi isso mesmo? Acho que foi isso mesmo. Foi Serra Dourada. E o time do Curitiba, do Coxa tinha contratado jogadores de peso. Era bom? Era bom. Tava o super time. Olha só, Tava hein? super time Que mesmo. história, hein? Esse é Anderson Barbosa. Participe do programa, manda sua mensagem no 629-9528-3890 e participe do nosso programa ao vivo. E as odds do Grêmio? Aí eu falei do Grêmio, tem que ter respeito por esse time. Cuidado, campeão da Libertadores em 2017. Tá pagando 1,74 para ele, franco favorito, a vencer o seu adversário fora de casa, pagando 4,68 pro mandante e o empate 3,33. Odds que você só encontra na Leaderbet, aproximando o seu QR aqui ao lado. Perca tempo, vai se divertir e aproveite para dar os seus pitacos. Temos quiz, produção. Deixa eu ver o nosso quiz que mantivemos o de ontem, porque deu uma repercussão muito grande. E eu vou te perguntar, Anderson, é para o nosso telespectador participar, mas eu quero a sua opinião de um grande ídolo que construiu muito durante a sua carreira futebolística. Qual desses treinadores você preferia no comando técnico da seleção brasileira? Vou falar minha opinião. O Lancelotti não vem, eu acho. Então tira ele daí. Eu acho que do Real Madrid, ele não vai ser do Real Madrid. Não vai. Não vem. Ele é um gentleman, e, tipo assim, eu acho que ele não tem nada a ver com o Brasil. Eu traria o Jesus. Você traria o Jorge Jesus. Mas eu já senti por algumas coisas que eu vi na imprensa aí que o Jesus teve um casozinho com o Neymar, né? Tem. Então o Neymar vai meio que vai... Eu acredito que vai vetá-lo, né? E o Abel. E o Abel, se o Abel não viesse, o Renato Gaúcho eu contrataria também, porque ele é pra grupo e tudo, ele é muito bom. Você... Mas... O do Ferreira... Flamengo, o Felipe, ainda eu acho que ainda tá muito Tá bom, mas o Abel muito tá aqui novo. do lado, já há mais de 5 anos, construindo resultados, trazendo... Eu acho que a Leila não vai deixar ele sair do se Palmeiras, calhar, não. se calhar nem o tá meio Abel quer, né? desgastado, né? Ele tá meio desgastado no também Palmeiras concordo, agora. também concordo. Ele é um grande treinador, ele vem demonstrando há muito tempo, isso o tempo todo no Palmeiras. E se eu fosse ele, eu acho que esse momento é o momento dele sair, que tá desgastado. Igual você falou, tá muito desgastado. Já tá o quê? 4 ou 5 anos no Palmeiras e para ir para outro lugar, para outro clube, para motivá-lo, né? É, verdade. Manda sua mensagem, participe do programa. Você preferia qual? Jorge Jesus, Renato Gaúcho, Ancelotti já não vem mesmo? Ou Felipe Luiz ali na seleção Acho que o do Ancelotti Brasil? vem. Quem sabe o Renatão Vem, né? também, né? Eu preferi o JJ, porque pelo menos intensidade aí nesses jogadores, ele ia fazer os times, o time da Neymar não seleção deixa ele vir. andar. Sabe quem anda mesmo há mais de 40 anos no mercado e ainda disparado na frente por ter qualidade e por ser referência? É a Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. E a bola da vez são os universitários. Veja aí. A chamada agora é para os universitários. A Papelaria Tributária faz a grande promoção de volta às aulas dos universitários. Todo material técnico-científico para os universitários com preços incríveis. Esquadros, escalímetros, pranchetas, réguas, compassos, mochilas, papéis e muito mais. Volta às aulas dos universitários é na Papelaria Tributária. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Um orgulho imenso para nós do programa Placar Esportivo ter essa grande marca que há mais de 40 anos é referência no meu estado, em Anápolis, em Goiânia. Lá em casa só entra Papelaria Tributária. E eu te digo isso e comprovo. Já fui várias vezes com a minha esposa e olha, os produtos de primeira, atendimento de qualidade. Muito bom mesmo você ir a um lugar que você encontra de tudo e tem credibilidade, certo? Através do seu Enio, seu Juarez, um grande amigo, muito obrigado pelo carinho. Janaína, um forte abraço para você que levou também o seu menino para acompanhar a Vila Nova e o Anápolis no Serra Dourada. Gostei da foto que eu vi. Bacana colecionar momentos incríveis lá. Um forte abraço para vocês. Com oferecimento da Papelaria Tributária, vamos ver as contratações, produção. Tô sabendo que Gabriel Milito deu nega no Fluminense nesta tarde. O treinador, Anderson e Renato, que conquistou muito o ano passado com o Atlético Mineiro, chegando a finais, mas não conseguindo levar os títulos da Copa do Brasil e também da Comebol Libertadores, falou que não quer o Fluminense. Será que ele fez certo? Eu acho que o treinador desse nível hoje,
E o que eu fico um pouco, assim, triste, assim, pelo futebol, porque hoje a gente não tem uns treinadores brasileiros. Eu acho que nesses últimos anos, os treinadores que vêm ganhando tanto Copa do Brasil, tanto Brasileiro e Libertadores, ou é argentino ou é português. Não que não sejam bons treinadores que estão demonstrando isso aqui. Mas eu acho que, igual eu fiz o curso da CBF lá de treinadores, o curso B e o curso e o A também nós fizemos lá também. Então, quer dizer, um curso que a CBF traz pra gente, pra nós podermos fazer, pra surgir grandes treinadores. Mas não tem oportunidade, estão trazendo os treinadores de fora. E você vê acho que é a primeira vez na história, né, que estão cogitando trazer os treinadores estrangeiros. Nunca. Para a seleção, né? Para a seleção brasileira. Então, isso é ruim. E, então, hoje, se a gente for analisar hoje, um treinador brasileiro que a gente tem hoje de ponta para tentar ir para a seleção é o Renato. Porque, infelizmente, o que o Dorival vinha fazendo na seleção, eu acho que ficou muito aquém. Renato Sobrinho, Gabriel Milito falou não ao Fluminense, é o que o Anderson falou, estamos escassos de treinadores brasileiros. E é um ciclo, né? Você imagina, nós estamos aqui, quando o Anderson falava, tentando imaginar quem poderia ser. O Dorival acabou de sair da seleção, pode ir pro Fluminense, pode ser a bola da vez, ou até o Fernando Diniz, que pode voltar. Enfim, está girando acerca dos mesmos nomes, e esses nomes, quando realmente colocados, apostos, para fazer um trabalho diferenciado, principalmente com a seleção, não estão conseguindo. Então, é lamentável. E o Milito certamente não entendeu que o Fluminense tem condição para chegar onde ele quer. É isso mesmo. Vamos dar um giro pela Europa, porque ontem o Anderson viu, nós podemos ver, o Endrick mais uma vez teve oportunidade na Copa, onde ele é um dos artilheiros e fez um golaço, estilo que o Anderson fazia enquanto jogador. Veja aí. Saint-Germain perdendo por 2-0, virou e vai mais uma vez disputar na Copa da França, finalíssima, e lá em Madrid, o Real não tem jeito, foi as palavras do Anderson. Vem comigo, produção, abre aqui. Anderson Barbosa, Endrick teve os seus poucos momentos e tá mostrando resultado. Tá mostrando, ele é o centroavante que eu gosto, assim, fominha, né? Pega a bola e não toca, ele é muito fominha, chuta pro gol. E eu acho que vai ser um moleque que vai ter sucesso. Ele, tanto aquele outro do Palmeiras lá também, como é que Estevão. eu acho que esses dois aí, se der uma chance, uma oportunidade... Característica excelente em termos de querer o gol, né? O Anderson queria o gol sempre. Tem que ser fominha. O que eu me esperava muito era naquele Batistuta, você lembra do Batistuta? Sim. Ele era muito fominha, fazia muitos gols. Então, eu acho que isso aí, eu acho que ele tem... O treinador do Real Madrid lá tá sabendo trabalhar, ele. Tá aí. Põe na tela, o Vasco acabou de fazer um gol, produção, lá no Recua. Anderson Barbosa está aqui ao nosso lado, lembrando das histórias e contando um pouco e batendo um papo. Vamos falar agora, produção, dos times goianos ou quer ir lá com a Bruna Medeiros para a NBA? Me fala comigo. Vamos falar do Shailon. O Goiás tentou a negociação de trazer novamente o Shailon. O Adson Batista ficou enfurecido, fechou as portas e disse, nananina não, o Shailon é o meu camisa 10. Está escasso o Anderson Barbosa de camisas 10 como Shailon no futebol brasileiro? Ou você já vê o tempo dele passado com a camisa atleticana e liberaria? Cara, esse 10 eu vi esse 10 jogando contra o Flamengo, eu vi alguns jogos dele, bom jogador. E é o caso aqui que a gente acabou de falar sobre o treinador do Palmeiras, o Abel. Eu acho que se eu sou o diretor do Atlético, eu daria uma oportunidade para ele ir para outro clube, até para motivá-lo, né? Você acaba ficando 1, 2, 3, 4 anos, aí você já não tem tanta motivação como você tinha. Independente de você ganhar um salário a mais, mesmo assim você não tem a mesma motivação. E você indo para outro clube, você vai querer mostrar mais, você vai se motivar. Se eu fosse o diretor do Atlético, né? Claro, ele sabe o que ele está fazendo. Eu não sei, estou dando a minha opinião. Eu faria negócio com ele. E é um bom jogador. E sobre o que você está perguntando se está faltando jogador 10, a gente não tem, né? Você pode ver que hoje são poucos, né? Que antigamente a gente tinha o Alex, tinha o Rivaldo, hoje a gente não tem. Djalminha não conta, Djalminha nem conta, né? Alex Cabeção. E hoje você vê que o 10, que a gente tem um meia que é bom pra caramba, que é do Corinthians, sabe o quê? Argentino. O holandês do o holandês e o argentino. Então nós estamos carentes. O Flamengo tem jogadores, 10, que é o Rascaeta, que é o Uruguai. Pra você ver, nós estamos carentes hoje de jogadores porque e isso está se espelhando na seleção, né? Tá respingando a seleção. Você vê que a seleção hoje, a nossa seleção, se separar antigamente, 10 anos, 20 anos atrás, você perguntava, todo mundo falava a escalação da seleção. Você passar uma pessoa na rua e perguntar sobre a seleção, acho que o cara não te fala, se te falar dois, vai falar só Neymar, eu acho. Acredito eu. Não sabe escalar o time da seleção. Não tem, né? Não tem. Renato Sobrinho, o tempo do Shailon já deu?
Eu tô com o Anderson nessa linha de raciocínio. O Charles é muito bom jogador. Porém, ele tá desgastado com o torcedor atleticano. E o Watson gosta muito dele, mas eu penso que ele tem jogado errado. O posicionamento dele dentro de campo nos últimos anos, para mim, não tem sido legal. E isso tem atrapalhado muito o rendimento dele individualmente e coletivamente. Então, é hora para mim do Charles sair, mas o Adson não entende assim, né? Põe na tela os confrontos do Goiás nesse início da Série B. Anderson Barbosa, sua opinião. São 15 pontos nos 5 primeiros jogos. O Goiás fará os seguintes jogos. Estreia depois de amanhã contra o Amazonas em casa, visita Ponta Grossa, aonde pega o campeão paranaense, o Operário, recebe o maior rival Vila Nova na Serrinha, visita América Mineiro no Independência e no Parque Santa Cruz, o Botafogo de Ribeirão Preto. De 15 pontos, você estima que o Goiás fará? Cara, eu acho que tem jogos difíceis. Eu acho que o primeiro jogo o Goiás ganha. O segundo jogo é um jogo muito difícil, que eu vi esse time jogando contra o Atlético Paranaense. É um time bom, mas a camisa do Goiás tá mais acima. E o Goiás não dá sorte lá. Ó, você vê, Goiás e Vila é um jogo que é imprevisível, né? Pode dar Goiás, pode dar Vila, pode dar empate. A América também Mineiro, acho que é um time que vai brigar para subir, eu acredito. Eu acho que desses... Eu vou calcular aqui, vou ajudar o Goiás. Desses 15 pontos, vamos supor que o Goiás faça 9 ou 10 pontos, que aí tá saindo bem. Tá aí, Anderson Barbosa. Renato Sobrinho, você sabia que hoje é aniversário do Dragão? Sim, logo pela manhã fiz uma homenagem ao Dragão, inclusive estou compartilhando nas minhas redes sociais, torcedor do Atlético, como o nosso Gader aqui, ó, pode acompanhar lá na página do Renato Sobrinho Oficial do Instagram. 88 anos, 88 anos de história, 18 títulos. Exatamente, 2 de abril de 1937 surgiu o Dragão Campineiro. Bem que não foi dia 1º, né? Ainda bem. Verdade, 2 de abril, nascia um dos grandes times que tem 18 títulos, é o segundo maior detentor de troféus do nosso estado de Goiás, mas o Atlético nós podemos analisar ele em 2 fases distintas, no antes do Adson e no pós-Adson, Anderson. Sim, com certeza, o Adson Batista é um cara, tipo assim, de exemplo, né, para qualquer time de futebol, porque o que ele fez pelo Atlético, o que ele faz pelo Atlético é impressionante. Ele lembra muito um diretor que eu tive no Gama, não sei se o Renato conhece, o Edivan. Ele costuma contratar muitos jogadores que não despontaram ainda, jogadores de time pequeno. Tem olho clínico. Isso, exatamente. Aí chega no Atlético e desponta. E começa a aparecer, e daqui a pouco ele compra um jogador barato e vende um jogador caro. E o jogador acaba se despontando no Atlético hoje. O Atlético hoje tem uma estrutura excepcional. E tem um time, eu acredito que vai fazer um time bom. A estrutura que o Atlético tem hoje é time de estar na primeira divisão. São 88 anos, que bacana. E detalhe, assim, você falou um negócio, me permita só rapidamente, Danilo. O Atlético você sabe que o Atlético é o primeiro campeão internacional do estado de Goiás? Ah, é? Torneio de integração nos anos 70. Em 1970, o Atlético foi campeão internacional, jogando com times de fora, inclusive. É um time que tinha uma história maravilhosa nos anos 70. Inclusive, 70 foi campeão. Depois disso, o Atlético teve um jejum. Nos anos 80, o Atlético voltou com uma fase muito boa. Foi campeão em 85 e 88, o Dragão. E aí veio aquela fase difícil dos anos 90, onde o clube perdeu muita coisa, quase perde seu patrimônio todo. Mas em 2005 o Atlético começou por esse processo de reformulação. Culminou com o primeiro título em 2007. De lá pra cá, uma máquina de ganhar campeonato. O Atlético realmente cresceu muito. Eu nunca perdi pro Atlético, não. Acho que todos os jogos eu bati no Atlético. Sério? Retrospecto bom? Mas o Atlético é igual você tá falando. Era um time que era, sei lá, não tinha tanta expressão. Era só Vila e Goiás, não tinha uma expressão tanto como tem hoje. Tá louco. O Atlético hoje é referência. É referência, é time grande, torcida pra caramba. Então, o estádio lá, que isso. O Atlético hoje é um time que tem que estar na primeira divisão. Já que o Anderson falou que ele tem que estar na primeira divisão, você vai conferir Anderson Barbosa, os 5 primeiros jogos do Dragão. Ele enfrenta o Atlético na próxima segunda no estádio Antônio Ascioli, visita o Parque Santa Cruz e a Fonte Luminosa, onde terá pela frente Botafogo e Ferroviária, recebe no Ascioli o Cuiabá e visita o Amazonas lá em Manaus. São 5 primeiros jogos e a minha pergunta é, quantos pontos o Dragão fará? O Cuiabá vai ser um time que vai brigar também, é um time chato, né? Que caiu da primeira para a segunda. Eu vou botar aí também os mesmos pontos que o Goiás, 10 pontos. 10 pontos? 10 pontos é um número bom, Renato. Bom, e eu tô vendo assim, a sequência do Atlético tá melhor que a do Goiás. O Goiás tem um clássico contra o Vila, que ultimamente não tem tido êxito. Visita a Ponta Grossa, que é difícil. Que é sempre difícil. O Operário joga muito, hein? Independência ou América? Exatamente. Então, assim, a sequência do Goiás tá muito difícil. A do Atlético, assim, ó, pra começar, eu tô confiante que o Atlético vai conseguir aí uns 9 pontos nos primeiros 3 jogos. Pra mim é favorito contra o Atlético, esse Botafogo é safo, mas nunca jogou, né? E essa Ferroviária também não é muita coisa, não.
Então o Cuiabá vai endurecer. Aí pra mim já é difícil, porque o Cuiabá tá se preparando, é um time pesado. Mas se ele conseguir fazer... Pegou 9 pontos aí vai embora, 9 pontos ali. Quanto o Cuiabá em casa, da pior das hipóteses, um empate. E a casa é cheia, a torcida vai volta a acreditar. E o Cuiabá perdeu o título do Mato Grossense. Exatamente. Lá. O Guto Ferreira tá balançando. Então a cobrança vai estar grande. O Vila Nova Futebol Clube anunciou a contratação de um jogador. Juan Ribeiro chegou ao Tigrão, que reapresentou nesta manhã. Teve treino 2 turnos para o foco agora inicial. Vira a chave, termina o Campeonato Goiano e o foco agora é o Campeonato Brasileiro da Série B. Confesso que esse Juan Ribeiro não me traz, assim, recordações. Ele é bom, Renato? Vai agregar? É um jogador promissor. Ele surgiu na leva do Estevão, do Edgar, dessa turma do Palmeiras aí. Ele teve disputando o campeonato pelo time do Campeonato Paulista, que o último adversário do Santos, eu esqueci quem foi. Foi o Inter de Limeira. Inter de Limeira? Ele não foi bem no campeonato, mas o time dele não foi bom. Mas é um jogador extremo, é um jogador que tem qualidade, é promissor. Eu acho que uma aposta interessante, porque tem 23 anos só, né? Então, 22 anos, parece. Então, é um jogador que tem muito potencial. E a base do Palmeiras, ninguém chega lá em cima por acaso. Você pode até chegar, mas eu acho que é um jogador promissor e que vale apostar sim. Tá aí, Juan Ribeiro. Deixa eu ver os 5 primeiros confrontos do Vila Nova, porque eu quero que o Anderson analise. Ele deu 10 pontos pro Goiás, deu 10 pontos pro time do Atlético. Será quantos pontos ele vai dar pro Tigrão? Estreia no sábado contra o Coritiba no Couto Pereira, recebe o Paysandu no Serra Dourada com mais de 30 mil pessoas que são esperados no jogo da faixa. Depois visita a Serrinha, onde enfrenta o seu rival e recebe 2 jogos seguintes no Oba, a estreia e a volta do gramado do Onésio Brasileiro Alvarenga contra o Botafogo e a Chapecoense. Quantos pontos o Tigrão fará? Eu acho que o primeiro jogo do Vila é um jogo difícil. Mas por ser o primeiro jogo, geralmente por ser o primeiro jogo do campeonato, pode ser que consiga pelo menos um ponto lá, acredito eu. E tô vendo ali, Goiás e Vila é um jogo que o Vila vem ganhando muito Goiás lá dentro, né? Paysandu também eu acho que o Vila ganha. E depois eu acho que o Vila consegue fazer. Eu vou botar um pontinho a mais pro Vila, uns 11 pontos aí. Você analisando friamente o negócio, viu, Danilo? Vou botar um pontinho a mais pro Vila. Tá aí, vamos ver. Renato, você concorda com ele? Eu penso que a sequência do Atlético é mais fácil que a do Vila também. O Goiás e o Vila têm jogos parecidos. Até porque eles se enfrentam também na terceira rodada. Mas o Vila depende muito desse primeiro jogo, penso que é isso. Porque se ganhar ou trazer um resultado que não perder lá em Curitiba, é sempre importante. Detalhe é que o Rafael Lacerda tem essa característica, o time dele é bom defensivamente. Então se o Vila, por exemplo, beliscar um empate, eu acho que é um bom resultado. Vencer, aí o Paysandu que se prepare, porque a casa tá cheia e o Paysandu tá atravessado na garganta. E hoje tem a final do Campeonato Pernambucano. Sport e Retrô vão entrar em campo para definir qual dos 2 times vai se sagrar campeão do estado do Pernambuco. E nós temos a dica do Dedê aí, nessa final lá na Leaderbet você pode desfrutar de odds sensacionais, incríveis, 100% regulamentado, uma casa de confiança. Você tem aí as odds. Olha só a dica, vencedor da partida será o Retrô, a odd 4,98 é a dica do dia para você aí colocar a sua dica e o seu investimento fazer virar 5 vezes mais. Pegou a dica aí? Vai lá e desfrute aqui no QR Code ao lado. A Leaderbet está te esperando aí mais para você desfrutar com o Retrô. Além do Vila Nova ter apresentado o Juan Ribeiro, ele também apresentou 2 outros jogadores. O Everton, é isso? O Everton, o nome dele? O Everton e Guilherme também foram apresentados no Vila Nova, Everton Nogueira, para a sequência da Série B, Renato. O time viu a necessidade durante o Goiano de alguns reforços para o início da Série B. Esse é goleiro, né? O Nogueira, Sim. né? O goleiro que pode ser, de repente, uma opção. O Cozinho está no departamento médico, o House vai se firmando, penso que vai compor ali. E tem que trazer outros jogadores. O Vila está apostando agora numa reformulação, principalmente do meio campo para frente. Para mim, o Vila tem um grande meia, que para mim vai ser o titular, hein? É o Jamota. Jamota tem condição de jogar muito ainda para uma Série A. Ele às vezes não dá conta, mas para a Série B eu acho que tem talento para isso. E ele com o Igor vão se dar bem, os dois ali. Esse Guilherme Nogueira veio do Capivariano, um goleiro do interior de São Paulo. Ele chega para disputar a posição ou o Vila tá bem servido com House e Cozinho? Eu acho que o Vila tá bem servido com goleiro, mas a gente sabe como é que é goleiro, né? Daqui a pouco machuca, dá 1, 2 falhas, aí o goleiro acaba entrando e não sai mais. O Brasileirão da Série B tem até pergunta aqui, será transmitido pela TV? A Sport TV e a Globo não querem transmitir o Brasileiro da Série B, falando
que não tem time grande dentro da Série B. E a ESPN fechou o contrato com o Vila. Tem informação já. Acabei de postar no grupo lá da imprensa. Fechou. A ESPN vai transmitir os jogos em fechada, a Rede TV em TV aberta e os canais Disney também. Então, aí é aquela conjunção, né? Muita coisa. Vamos ver. Tomara que a gente tem que fazer aquela coisa, né? Premier na Série A, ESPN na Série B. Haja assinatura pra gente. Então, já que teremos Série B na ESPN, segundo o Renato Sobrinho, tá aí os confrontos do Brasileirão da Série B. Vai ter seu início na sexta-feira com Goiás e Amazonas abrindo a competição. Também lá em Belém teremos Paysandu e Atlético Paranaense. Que jogaço! Depois, na sexta, também às 21 horas, Criciúma e Operário. Lá no Heriberto Rilse, Coritiba e Vila Nova jogam no sábado às 16 horas. CRB e Chapecoense, também às 16 em Alagoas. No Independência, em Minas Gerais, às 18h30, América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto. No domingo, às 19 horas, em Araraquara, Ferroviária e Remo. No Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda, o time mandante recebe o Cuiabá. E no domingo, Jair Ventura fará sua estreia contra o Grêmio Novo Horizontino às 20 horas. E essa rodada vai ser finalizada com o Atlético Goianiense e Atlético na segunda-feira. Você confere tudo aqui da Série B, Série A, Série C, como o nosso Anápolis, tudo no nosso programa Placar Esportivo. E nós falamos de todos os esportes. Você viu aí? Saindo da Série B, nós já vamos viajar com Bruna Medeiros, trazendo a qualidade que somente ela vê quando esses astros entram em quadra. E ontem, ai meus amigos, é melhor você ver aí. Boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer um resumo dos jogos de ontem que tivemos na NBA. Hoje um pouquinho diferente, com foco maior em 2 jogos, porque vale a pena, né? Vocês vão ver aí com o meu resumo. E também do Golden State Warriors. Destaque rapidinho para esse jogo, né? Porque os jogos do Minnesota contra o Denver e do Warriors também mereciam o maior destaque nesse programa por causa dos 2 jogadores absurdos, principalmente Curry e Nikola Jokic. Bom, então é isso, galera. Você sabe que amanhã eu tô aqui novamente para trazer um resumo da NBA e você... É isso mesmo. Muito obrigado, Bruna Medeiros, que traz tudo sobre a NBA. Ontem, Steph Curry voou baixo. Nossa, voou alto, né? Bem naquela cesta de 3 pontos. Uma vitória importantíssima do Memphis e sobre o Memphis jogando lá na casa do adversário. Anderson, o Tigrão sagrou-se campeão, mas será que foi fruto de uma qualidade técnica ou podemos dizer que a torcida empurrou o Vila Nova pro título de campeão goiano? Claro, eu não vou tirar o mérito dos jogadores e do treinador, claro. Mas eu falo pra você, se o Vila joga contra o Anápolis em qualquer outro estádio e não tem a torcida que tem, não seria campeão, não. Com todo respeito aos jogadores, ao treinador, mas a torcida do Vila, como se diz, 50% do título eu acho que é da torcida. Também concordo com você. A torcida empurrou o Vila Nova. Tanto que em 2021 o Vila jogou com o Grêmio Anápolis sem torcida e acabou perdendo. E põe na tela então, produção, vamos remeter a uns bons tempos de Anderson Barbosa, naquele 5-3, ainda que ele é lembrado até os dias de hoje. O Serra estava lotado, ô Anderson, fala pra gente aí desses momentos. Era as 2 torcidas, né, tanto do Goiás e a do Vila, né. Eu acho que esse jogo aí tinha 54 o Rodrigo pessoas, do Araújo, né? do... O Araújo muito rápido, né? Não, o Araújo era um excelente jogador. Cara, quem fez o primeiro gol aí? Alex. Alex Dias. Fez. Olha o corte em cima do Moisés, hein? Aí e no primeiro tempo, o Vila já sai perdendo 2-0, Anderson? 2-0. 2-0. 2, o terceiro foi no início. Aí o Fernandão faz o terceiro e imita um tigre morto lá, né? Imita um tigre morto lá. Aí é o seu gol já. De pênalti no Adnan. Aí rapidinho também eu fiz o segundo também. O segundo foi bonito dormir, né, Anderson? O segundo já dominei pra frente, né? Lá. Olha só, quem deu esse passe? Foi o Kleber. Olha só, que arrancada, hein, Anderson? Você era rápido, tem cuidado. Aí você fez o segundo, já pegou a bola, aí você sentiu que dava? Não, ali já dava, tinha jeito. Cara, o Fernandão cortou, o Valença dominou e foi feliz, né? Cara, nesses gols aí eu até falo pra ele, caramba, acho que você chutou pra frente, deu sorte. E como que o zagueiro não tava na área, né? Cara, impressionante, velho, era pra ganhar. Aí o 3-3 vocês falaram, putz, agora é nós. E engraçado que o Arlen era do Vila, mas que pode, né? Pois Se tornou ídolo depois do Goiás. Depois Olha o Criciúma, lá. O Silvio Criciúma. Tá olhando de lado, nem viu. Vai vendo. E o Adnan tá assim, ó, sai, de goleiro. Vem pra cá, Anderson, vem pra cá, Renato, vamos nos despedir, memórias boas. O programa passa rápido, né, Anderson? Obrigado. Cara, você tem portas abertas. Rápido, né? Renato, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês. As portas estão abertas, viu, Anderson? Sempre. A você de casa, um beijo grande e nos vemos até amanhã. Tchau.